Fala, meu povo, meu nome é André Torres, o caçador de medula. Hoje eu estou aqui com o Dr. Renato Tavares, ele é médico hematologista, diretor da BHH, e hoje nós vamos falar sobre a importância das consultas públicas para os pacientes com câncer. Doutor Renato, muito obrigado mais uma vez por ter topado estar aqui conosco na TV Abralho. É sempre um tempo muito precioso da gente estar conversando aqui sobre qualquer assunto. Mas hoje nós vamos falar sobre as consultas públicas. E eu queria já pedir para o doutor, de forma geral, o senhor falasse o que é uma consulta pública. Bom, olá, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e poder ajudar a esclarecer pontos relevantes do ponto de vista médico. Sou diretor da BHH, Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, terapia celular. Eu também faço parte da comissão de acesso de medicamentos no sistema privado e no sistema público, então nós temos participado muito da incorporação desses medicamentos, dessas novas tecnologias nesses vários cenários. Tendo já essa vivência, essa experiência há alguns anos, eu venho esclarecer que a consulta pública, na verdade, é exatamente o que a palavra diz. Uma abertura para que a sociedade se manifeste referente a uma série de temas e questões abertas pelo governo federal ou por outras entidades. Então, essa consulta pública ela é realizada dentro de um prazo determinado, sobre um determinado tema, onde qualquer pessoa, tanto pessoa física como pessoa jurídica, pode se manifestar. Não é difícil de se fazer, a manifestação é feita online, à distância, não é presencial, fica registrada e pode ter um impacto importante na decisão final sobre o assunto consultado. Acho que é muito importante isso, que é uma oportunidade que a sociedade tem de fazer parte. Acho que faz toda a diferença, sim. Mas, doutor, geralmente quando a gente conversa sobre políticas públicas, sobre consultas públicas, a gente traz um advogado, traz alguém de políticas públicas, mas dessa vez a gente quis trazer uma outra visão, a visão do médico sobre consultas públicas. E eu queria já saber do doutor, qual é a visão sua, o doutor como médico, da importância dessas consultas públicas acontecerem. Nós estamos falando aqui para pacientes oncológicos. Qual a importância do doutor na visão do médico? Isso é extremamente importante. Inclusive, a gente sempre reclama, mas isso a gente não tem, isso não acontece, isso está faltando. Essa é a oportunidade aberta para qualquer pessoa agir. E não é uma ação inócua, é uma ação que tem um efeito muito grande. Então, é claro que se poucas pessoas se manifestarem ou não se manifestarem com ênfase, ou então sem algum embasamento, talvez não surta efeito. Mas quando uma grande parcela da população se manifesta, e tudo isso é levado em conta, tanto pessoa jurídica como pessoa física, nós temos um impacto muito grande. Já fomos capazes de reverter decisões negativas sobre medicamentos no SUS e na ANS, inicialmente negativas contra tratamentos muito importantes, foram revertidos através da consulta pública. E também, mesmo aqueles onde o parecer é favorável, é muito importante que as pessoas se manifestem, porque ele pode vir a ser desfavorável no final, a depender do resultado da consulta pública. Muitas vezes o médico acaba não tendo a noção dessa importância, ou acaba, dentro do seu tempo, não dedicando esse tipo de atividade, mas a palavra do médico tem ainda mais força, porque é quem está diretamente envolvido com o tratamento e com o sofrimento desses pacientes. Eu acho muito importante, porque muita a sociedade reclama, né? Então a gente está aqui falando de consultas públicas onde a sociedade tem a oportunidade de ter voz. Então realmente tem que ser reforçado que precisa ter um envolvimento na sociedade, porque senão nada adianta, né, doutor? E com relação ao arsenal terapêutico que nós temos aqui no Brasil, qual o impacto que essas consultas públicas podem ter, se falando aqui de SUS, se falando de planos de saúde, aproveitando esse canal, aproveitando essa oportunidade? Qual o impacto que pode causar, acredito que de forma positiva, que essas consultas públicas podem ter aí na mão da sociedade? É um impacto muito grande. As pessoas têm que ter noção que, primeiro, para o medicamento
ser utilizado no Brasil, ele tem que ser aprovado pela Anvisa. Isso já é um processo longo, detalhado e que exige realmente uma documentação intensa, um trabalho muito intenso para que essa medicação seja aprovada no Brasil. Mas não basta a medicação ser aprovada no Brasil. A medicação também tem que ser aprovada, primeiro pela Agência Nacional de Saúde, a ANS, para que os convênios cubram, paguem esse tipo de tratamento para o segurado. Agora, esse processo tem sido mais ágil, ele tem sido contínuo, a gente tem conseguido colocar mais medicamentos para a aprovação. E se o ANS não aprovar o medicamento, o convênio não vai pagar aquele tratamento para o paciente. Ele tem o direito... É o famoso rol da ANS, né? Não está no rol, né? E veja só, há uns anos atrás, se eu não me engano, a gente fez uma chamada para todos os participantes da BHH para que sugerissem quantos medicamentos poderiam ser, ou quais medicamentos eles achavam que seriam importantes de serem aprovados pela ANS e pela Conitec, por exemplo. Então, foram selecionados de 70 e poucos medicamentos, foram selecionados uns 30 para a ANS e 2 para a Conitec, já visando a importância extrema e o custo, porque esses medicamentos são caros, esses tratamentos são caros, então isso tem um impacto e você não consegue aprovar tudo. Na ANS nós tivemos muito sucesso, mas na Conitec, dos 2, apenas um foi aprovado. Um dos que não foi aprovado é o ruxolitinib, para dar um exemplo aqui, para mielofibrose, e que é o único tratamento disponível para mielofibrose, uma doença rara, um tratamento medicamentoso, que não tem outro recurso e ainda foi negado. É muito importante que as consultas públicas tenham a participação. Eu vou dar um outro exemplo aqui do Trombopeg, que é um medicamento para púrpura trombocitopênica imune, caro e que é utilizado depois de falha de tratamento. Todo o processo de submissão à Conitec, o medicamento foi negado no parecer e nós revertemos na consulta pública. Muito bom. Então, isso é muito importante a participação. Isso faz toda a diferença. E eu como ex-paciente oncológico, imagine e sei o quanto é importante, né? E aí você tem aí na mão da sociedade um forte braço para fazer parte também, todo mundo fazer parte e brigar junto com essas oportunidades. Tá gostando desse conteúdo? Não quer perder mais nenhum vídeo da TV Abrale? Não esquece, se inscreve no canal. Mas, doutor, a gente sabe que tem algumas consultas públicas em curso e são diretamente ligadas a pacientes que a Abrale dá apoio, né, faz atendimento. E eu queria que agora a gente conversasse sobre algumas, qual é a importância dessas consultas públicas. Primeiro, eu queria falar da consulta pública do Calquense, que é uma medicação para pacientes voltados para LLC e também linfoma de células do manto. Fala para a gente qual a importância e aonde pode ser causado de impacto essa consulta pública. Então, em relação ao Calquense, veja que esse é um inibidor de brutoquinase de segunda geração. Ele é um inibidor mais específico, com menos efeitos colaterais. Nós já temos o ibrutinib para essas indicações, aprovado no Brasil, mas a entrada do Calquense é muito importante, porque, primeiro, você vai ter outra alternativa terapêutica e, com isso, você pode ter uma redução de custo. E, na verdade, tem uma redução de custo. No linfoma do manto, ele é mais barato o tratamento, mas uma vez que ele entre também para leucemia linfóide crônica, tanto em primeira como segunda linha, nós temos aí um outro competidor que vai poder abaixar o preço desses medicamentos e trazer uma facilidade, uma maior disponibilidade do medicamento para todos os pacientes. Essa é uma das vantagens. A segunda vantagem é que ele, por ser mais específico, ele exerce menos efeitos colaterais. Então, nós vamos ter uma alternativa agora de um novo medicamento de segunda geração, se aprovado, que vai realmente oferecer um tratamento com menos eventos colaterais, ou seja, com maior qualidade no tratamento para os pacientes. Foi dado o parecer positivo inicialmente, mas nós temos que lembrar que vai ser feito uma DUT, ou seja, uma diretriz de uso, ou seja, eles podem limitar o medicamento para certas indicações apenas e assim desfigurar a proposta que a gente fez, especialmente esse é na ANS, né, nos convênios, visando diminuição de custo. Então a gente tem que participar primeiro para garantir que vai ser aprovado, porque para não ter uma reversão numa vitória. E
segundo, precisa garantir que seja acesso para todo mundo, para o que a BHH colocou e para aquilo que a gente tem interesse que o paciente receba, para o melhor tratamento disponível. Quando você fala de qualidade de vida, menos efeitos colaterais, assim, eu acho que é algo que é realmente voltado para o paciente. É muito importante essa visão, porque um tratamento de câncer, qualquer câncer, é um tratamento muito difícil, muito penoso. Então, algo que traga melhor qualidade de vida durante o tratamento é algo muito interessante. Realmente tem que brigar por essa consulta pública e acompanhar de perto, lógico, né? Ainda mais num tratamento desses que é contínuo, né? O paciente vai tomar isso enquanto a doença responder ou quando tiver evento colateral que não tolere mais o tratamento. Então, um tratamento que tenha menos efeitos colaterais é extremamente importante para esse tipo de paciente. Agora, doutor, tem outra consulta pública em curso, que é a do Venetoclax, que voltado também para a LLC. Eu queria que o senhor falasse a importância específica dessa consulta pública. Então, o Venetoclax é outro tratamento para leucemia linfóide crônica. E só para esclarecer, o ibrutinib, a calabrutinib, que é o calquense, o Venetoclax, são terapias chamadas terapias-alvo, né? Elas vão diretamente num mecanismo da célula ali, bem específico esse mecanismo, e assim eles têm uma efetividade muito grande, eles são feitos de maneira oral e com pouco evento colateral, extremamente efetivos. O Venetoclax é o inibidor do BCL2, ao contrário dos outros dois medicamentos que eu citei, então outro mecanismo de ação. A grande vantagem do Venetoclax é que é um tratamento finito, enquanto o outro é contínuo, e se o paciente perde a resposta a um tratamento, ele tem o outro. Então, é muito importante que todos esses tratamentos estejam disponíveis. Assim é no mundo inteiro. Aqui no Brasil, infelizmente, às vezes demora para essas tecnologias chegarem, mas agora nós a temos ali, nós temos que participar. A gente torce muito para que seja aprovado esse medicamento, por causa dessas características que eu falei. É um tratamento muito efetivo, de curta duração, de outra classe. Então, é de extrema importância, sim. É interessante o que o doutor falou, que a gente tenha disponível as medicações de primeira linha, segunda linha, terceira linha, esteja disponível, porque às vezes a gente sabe bem que tem medicações que o paciente não respondeu, mas tem um de segunda linha que responde. E são os perfis diferentes também, né? Às vezes tem um medicamento que se encaixa melhor naquele perfil de paciente. Não, agora esse aqui não, esse aqui tem um outro fator que eu prefiro, o tratamento melhor é o outro. Então você tem que ter as alternativas, porque os perfis de pacientes são diferentes e os tratamentos têm perfis diferentes também. Doutor, sobre o ruxolitinib, nós temos também uma consulta pública em curso. Fala para a gente sobre essa consulta que vai acontecer, qual a importância dela? Olha, eu acho essa a mais importante de todas atualmente, porque o ruxolitinib é o único medicamento oral, inclusive oral, mas é o único medicamento para mielofibrose. O tratamento curativo da mielofibrose é o transplante alogênico de medula óssea, mas ele está disponível para uma minoria de pacientes, porque são pacientes idosos, são pacientes que têm comorbidades. A maioria dos pacientes não é elegível para transplante. Então, a minoria dos pacientes vai ter acesso a essa modalidade de tratamento. Então, a única que existe aprovada no Brasil pela Anvisa é o ruxolitinib, oral, efetivo, aumenta a sobrevida e tira a carga de sintomas que é gigantesca em cima desses pacientes. Esses pacientes sofrem muito, eles têm muitos sintomas o dia inteiro. Eles não conseguem trabalhar, eles não conseguem viver, eles não conseguem fazer suas atividades, eles não conseguem ter prazer. Então, é extremamente importante esse tratamento para mielofibrose. Nós submetemos para a ANS há alguns anos, foi aprovado. Para quem tem seguro-saúde, ele é aprovado. Agora, para a maioria dos pacientes que dá o seu suor e sua vida pelo país, esses do SUS, esses não têm acesso ao tratamento ainda. Essa é a segunda submissão. Na primeira submissão, a Conitec negou, dizendo que a gente precisava de mais dados mais maduros, há alguns anos atrás, estudos publicados em mundo real, e esses estudos foram feitos. Esses estudos foram publicados, foi submetido agora, mas infelizmente o parecer por enquanto é negativo. Então, nós precisamos muito da participação de todos para que a gente consiga reverter esse quadro. É possível reverter, baseado em todos os estudos que nós temos. A Abrale está junto nisso ativamente, participando disso.
inclusive essa entrevista, um dos objetivos é esse também. Então, a gente precisa ter essa participação, porque senão os nossos pacientes vão ficar mais uma vez órfãos de tratamento. Por anos, a gente não sabe quando que vai ser possível submeter novamente e quando será que eles vão abrir os olhos e aprovar esse tratamento. Então, hoje, o que se faz, os pacientes do SUS só conseguem judicializando, o que traz um custo muito maior para a União no pagamento desse tratamento, limita o tratamento apenas àqueles que conseguem arrumar um advogado e entrar no Ministério Público, atrasando em meses esse tratamento e assim trazendo um prejuízo enorme para esses pacientes. Na verdade, hoje, a União gasta mais com medicamento judicializado do que se fosse disponível para todo mundo, porque quando você tem esse medicamento disponível, o governo consegue fazer um protocolo, determinar apenas para aquela classe de pacientes que realmente vai se beneficiar, você consegue fazer um nicho de tratamento, consegue negociar com a indústria farmacêutica e baixar o preço. Então é essencial que a gente consiga fazer o óbvio, que é aprovar esse tratamento na Conitec e assim oferecê-lo para pacientes do SUS e para que todos tenham acesso universal, seja rico, seja pobre. Basta ser brasileiro e precisar do medicamento. Então, todos precisamos participar dessa consulta pública, é muito importante, talvez a mais importante dos últimos anos. Perfeito, ficou bem claro a importância, acho que o doutor conseguiu mostrar bem a importância dessa consulta pública em específico. Só falou de um lado, quem tem plano, quem tem dinheiro, agora o outro lado, que é a grande maioria, que é o tratamento via SUS, é que realmente gera uma preocupação extrema, né? Ficou bem Sim. claro, doutor, a sua fala. Mas, gente, se você quer realmente saber como participar de uma consulta pública, a TV Abrale tem vídeos falando sobre o assunto, como faz para participar, e aqui na tela vai ter um link para você assistir. A gente está indo para o nosso final, mas antes eu gostaria do seu parecer, de forma geral, qual é a importância, na sua visão, de uma consulta pública, onde pode causar de efeito positivo a incorporação dessas medicações, que de fato vai fazer total diferença na vida de um paciente. Qual a sua, de forma geral, a importância disso tudo? De forma geral, é a oportunidade que a sociedade tem de se manifestar e de interferir no processo de aprovação de novos tratamentos para todas as pessoas do nosso país. Então, ela é efetiva, ela é fácil de se fazer e é a maneira que nós temos de agir e não só reclamar. Consulta pública realmente é muito importante, é acessível e fácil de participar. Essa que é a total diferença. Queremos aqui agradecer em nome da TV Abrale, da Abrale, pela sua disponibilidade. Eu tenho certeza que ficou muito claro para quem quer assistir, entender um pouco mais da importância das consultas públicas. A sua fala fez total diferença e ficou muito clara. Isso é o que é o mais importante. Nós queremos aqui te agradecer. Muito obrigado, doutor. Eu que quero agradecer a oportunidade e dizer que é a hora de se engajar. É agora. Muito obrigado, foi um prazer, estou à disposição. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, deixar seu comentário e um grande cheiro do macho velho do Ceará.